Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História em Dia. Eu sou o Jean Talvani, apesar dos pesares e com muito orgulho, professor, e o tema de hoje é a exotização do continente africano. Confira após a vinheta. Em Brasília, 19 horas. À primeira vista, o continente africano ele é visto quase como se ele fosse um país, né? Não é visto pela diversidade imensa de etnias, povos, ou mesmo hoje, estados-nação que lá existem. Vamos pensar que ali no século XIX, quando surge todo o contexto de invenção das disciplinas acadêmicas que nós temos hoje, muitos dos intelectuais procuravam observar o continente africano como se ele fosse irrelevante. Existe uma porção, que é aquela que fica ao norte do Saara, que daí sim ela é dotada de história, graças ao contato que ela tem com a civilização europeia, enquanto ao sul, né, o continente subsaariano, seria praticamente irrelevante de ser estudado. Pois bem, né, esse contexto intelectual ele acabou influenciando muito, e muito mesmo, as práticas imperialistas, que passaram a ditar o ritmo da Europa a partir do final do século XIX, principalmente a partir da Conferência de Berlim, ali na década de 1880. Logo após a sua unificação, né, a Alemanha ela passa a, digamos, capitanear todo um processo de partilha, né, do continente africano, em que vários das potências europeias, Inglaterra, França, Portugal ainda possuía uma porção lá, enfim, essas nações todas passaram a dominar regiões específicas ali daquele continente, né? Mesmo com porções menores, no caso da Bélgica, por exemplo, que dominava o Congo, mas eram regiões que davam um lucro econômico muito grande. No caso do Congo, por exemplo, a exploração de diamantes. Enriqueceu inclusive grandes empreendimentos, vale que o caso do Cecil Rhodes, grande negociante aí de minérios, que inglês, né? Naquele momento, então, vai ter um papel de dominação fundamental em aliança com esses impérios. Então, essa dominação, embora ela pareça aqui como uma dominação apenas econômica, política e social, a seu aspecto cultural não pode ser deixado de lado, né? A leitura de que a África, então, era um continente não só não dotado de história, né? Um continente ahistórico, foi acompanhado também de que era um continente que possuía um povo estranho, um povo que não possuía cultura, e, portanto, um povo animalesco. Então, por isso que essas populações, muitas vezes, em sua dominação, muitos deles, mesmo pessoas, eram levados para a Europa e colocados em zoológicos humanos. Pois é, a Europa teve essas práticas aí, né, esses líderes de Estado que muita gente louva, ajoelha e bate palma hoje em dia, são líderes que tinham práticas absolutamente racistas e que possuíam um papel de apoio a essas práticas sobre o continente africano, em muitas de suas outras possessões. Vou contar um segredo aqui, viu? É o caso do tal do Winston Churchill. São sujeitos que muitas vezes são aplaudidos, mas esse outro lado da pessoa dificilmente é mostrado. E vale lembrar que um caso muito famoso, né, que comove até hoje muitas pessoas, é o caso da Sarah Baartman, né? Fazia parte da etnia Khoisan, que vive na África do Sul, e ela é levada como um exemplar animalesco. Ela possuía as nádegas muito volumosas, né, muito protuberantes, e então isso chamava muita atenção das pessoas, né, dos homens. Ela foi levada, né, lá para a Inglaterra e exposta, né, como se fosse ali um animal mesmo. Né? Então, terrível, né, essa prática existente ali no momento. Então, olha só, né, essas práticas culturais, elas viraram o século XX e, é claro, né, com a emergência de questões de direitos humanos, né, tudo isso vai mudando um pouco a percepção que as pessoas vão lidar. Essa visão de inferiorizar a África, ela simplesmente muda a sua perspectiva. Num lado, seria ignorar o continente, então essa é uma roupagem nova que a exotização da África possui muitas vezes. Então vamos pensar o seguinte, né? Que se antigamente era construir um zoológico humano, que era transformar a África em exótica, hoje transformar a África em exótica é você ir lá e fazer um filme tipo Ace Ventura, né? Demonstrar a África como se fosse um zoológico tamanho família. Ao invés de você dizer que a África não possui história, a África é um continente ahistórico, como um intelectual do século XIX poderia ter afirmado, hoje, tratar o continente africano como se ele fosse uma coisa só, ou seja, não fosse diversos povos,
não tratar as especificidades que marcam aquele continente. Um outro aspecto muito importante que nós temos também é, ao fazer um novo país, digamos assim, ele necessita de fronteiras. E ao fazer fronteiras, obviamente, ele não consulta as várias das etnias diferentes que nós temos naquele continente. Então, vamos dar o exemplo, né, de que existe uma etnia e ela vai ser incluída, então, a um país, a Nigéria, certo? Mas para o povo Igbo, o que é ser nigeriano? Ou seja, esse também é um tipo de dominação violenta que nós temos que pensar. Né? Se nós temos aqui o caso de populações indígenas que não se sentem incluídos, né? Que estão marginalizados dentro disso que se chama de Estado brasileiro, isso também vai acontecer lá em alguma medida. Interessante isso, né? Muito importante conhecer isso. Então, não marca bobeira não. Vai aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha aí com seus amigos, porque ó, tema importante. Batata quente que nós temos sempre que dialogar aqui. Pois bem, um outro caso importante de nós termos em mente também, vamos pensar um ator aqui importante, que é os Estados Unidos. Ele vai fornecer apoio econômico, caso que a União Soviética também vai fornecer por um tempo, né? Então, essa formação desses Estados nacionais na África leva em conta também essa formação desses agentes, né? Num contexto de Guerra Fria, fosse pelas potências, mas a partir da década de 70, também essas relações sul a sul. Então, vou citar aqui um caso, que é o Brasil, né? E não à toa, né, a partir da década de 1970, nós temos um crescimento das pesquisas relacionadas à África na Universidade Brasileira. Vamos pensar então, se os governos militares precisavam estabelecer, se aproximar, ficar mais coladinho ali com os governos de alguns países africanos com os quais ele queria manter uma relação econômica, casos da Líbia, Angola, Moçambique, esses países todos, então, ele precisava que a intelectualidade conversasse. Então começa um pouco as pesquisas. Bom, a partir da década de 80, o rumo dessas pesquisas vai cada vez tomar um rumo cultural, capitaneado principalmente pelo papel da Universidade Federal da Bahia. Então ela vai ser importantíssima para o desenvolvimento da história da África, né, do conhecimento sobre as africanidades dentro da Universidade Brasileira. Porém, isso só vai chegar ao ensino básico, né, do qual eu participo como professor, né, estou dentro da sala de aula, sei como é, que depende muito da boa vontade, né, do livro didático, do professor, do currículo, e incluir ou não. Desde 2003, então, com a aprovação da Lei 10.639, nós temos, então, a obrigatoriedade do ensino da África nas escolas. Materiais são disponibilizados, então as bibliotecas das escolas elas são obrigadas a ter material sobre a África. Os livros didáticos precisam conter temas relacionados também à história da África. Por esse contexto emergente das nações naquele continente, muitas vezes essas nações, nessa caça ao terrorismo capitaneado pelos Estados Unidos, esses países foram vistos muitas vezes como possíveis hospedeiros de organizações terroristas. Principalmente após os atentados de 11 de setembro de 2001, surge então um observar sobre o continente de que ele é um perigo nesse sentido de fomentar possíveis atentados terroristas. Vamos pensar que lá em 1998, quase que um ensaio geral dos outros atentados que a Al-Qaeda vai fazer, ela produz 2 atentados em 2 embaixadas dos Estados Unidos lá no continente africano. Portanto, então, o continente passa a ter então, esse olhar mais vigilante quanto aos países daquele continente. Bom, então o foco dentro dessas várias coisas que eu comentei aqui, que romper com a exotização do continente africano, é tentar cada vez mais conhecer a diversidade desses povos. Olha só, se nós conseguimos fazer isso muitas vezes observando a Europa e sabendo diferenciar quem são os gregos, quem são os etruscos, quem são os romanos e quem são os germânicos, por que nós não nos podemos fazer o mesmo, né, pensando no continente africano, em saber diferenciar trajetórias diferentes e conhecer aquele continente e seus diversos aspectos, que muitas vezes ajudam a pensar as nossas próprias dificuldades, né? Vamos pensar que o continente africano é lembrado muitas vezes pela pobreza, mas é um continente que possui desigualdades profundas, como outros países igual ao nosso possuem também. Países que têm quadro de uma emergência no comércio mundial cresceram, caso da Líbia, caso da África do Sul, caso de Moçambique, caso de Angola, caso da Nigéria, mas que também possuem profundas desigualdades que muitas vezes atrasam o seu desenvolvimento.
Então fica aqui uma reflexão. Como quebrar a exotização do continente africano? A resposta-chave está em conhecer o continente a partir dele, né, e não apesar dele. É como se ele fosse apenas um ponto fora da curva e que toda vez a gente precisa dar uma resgatada nele e puxar ele para cá. Bom, vou deixar algumas recomendações hoje, que são as seguintes, né? O livro História da África, do professor José Rivair Macedo, é um livro muito bom para a gente conhecer a formação histórica de uma maneira resumida e bem didática, né? Um livro bem para introdução sobre as questões ali da África. Vou deixar aqui no card também uma fala da Chimamanda Adichie, muito boa, que vai falar sobre o papel da história única, que é importante a gente quebrar, né? Então vai ficar aqui como dica também para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Importante participar. E eu vou ficando por aqui. E se inscreve aí para não perder o próximo vídeo aqui do nosso canal História em Dia. Aquele abraço e até a próxima.